Fala galerinha, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Hoje a gente vai falar de Atenas sob os tiranos, né? As tiranias em Atenas. A gente vai começar com uma história da a Guerra Sagrada, que vai colocar Atenas no centro ali em evidência ali no mundo grego. Então, perto do ano de 590, teve uma cidade chamada Crisa, que estava cobrando pedágio dos peregrinos que iam para Delfos. E segundo eu vi em algumas fontes, o oráculo de Delfos não era um lugar onde pessoas pobres iam, era só uma galera muito rica que podia ir para lá. Inclusive tinha um negócio de que só tinha 9 dias no ano em que o oráculo atendia o público, assim, era um negócio muito louco. Mas aí, como eles estavam cobrando imposto, tipo, pedágio, né, cobrando o dinheiro dos caras, tinha uma liga chamada Liga da Anfictionia, ou Liga Sagrada da Grécia Continental e do Norte, que era contra isso, e que se uniu com os habitantes de Delfos, né, para atacar a Crisa. Aí tinha um cara chamado Clístenes, que era tirano de uma cidade chamada Sicyon, que se juntou com a Liga, né, então contra a Crisa, e junto com, ao lado de Delfos, né, para conseguir legitimação para o governo dele. Tipo, ó, vou ajudar vocês, aí vocês ficam de boa comigo, né? E Atenas também usou essa oportunidade para também se agraciar aí com a Liga. E ela enviou um contingente liderado por um cara chamado Alcmeon, que era filho do Megacles, que não sei se vocês se lembram, mas o Megacles teve o Cylon, que tentou dar um golpe, e o Megacles ele era o arconte, né, o chefe, ele tentou, né, ele conseguiu acabar com esse golpe, com essa revolta, mas o pessoal ficou muito bravo porque ele foi muito violento na retaliação. E ele foi. Não, o Megacles acho que foi expulso, não lembro. Bom, mas os filhos dele tinham ficado exilados e o Alcmeon conseguiu voltar. E agora estava liderando essa tropa ateniense na guerra. E parece que o Alcmeon já conhecia o Clístenes, né? Depois ele acabou se casando com a filha do Clístenes. Então a cidade de Crisa acabou sendo destruída, seu território foi entregue a Delfos e ela se tornou a segunda sede da Liga. E Atenas recebeu o monopólio sobre um dos dois votos jônios na Liga. Então ela passou a ser mais importante também com o resto do mundo grego. Então Atenas se tornou, né, reconhecida e influente, mas a gente percebe que por volta desses anos, que é 590 e 589, e depois em 585 e 584, eles têm uma lista de quem foram os arcontes e aparece a palavra anarquia, né, mostrando que teve alguma confusão ali, ninguém sabia quem que estava no poder, deve ter tido alguma trama ali, né? E também teve um cara chamado Damasias, que era um nobre, que tentou se tornar tirano. E o que eram esses conflitos, então? Havia, a princípio, duas facções ali, dois partidos, grupos, como você quiser chamar. Um era a planície, que é os pediakoi, em grego, e a costa no sentido de litoral, né, que são os paralioi. E uma última que vem depois, que é chamada de as colinas, né, os diacrioi. Então, a planície era composta pelos nobres e fazendeiros ricos que desejavam que a terra e o nascimento voltassem a ser os únicos critérios, né, que nem antes das reformas de Solon, que Solon colocou a riqueza em geral e não só a terra e o nascimento. Acho que o nascimento nem importava muito depois das reformas de Solon, né? E o líder deles era Licurgo. Então, a costa era formada por pescadores e marinheiros e artesãos da cidade. Esses queriam o desenvolvimento comercial de Atenas e o reconhecimento das riquezas além da terra, como um dos critérios, né? Eles eram liderados justamente por Megacles, foi o filho do Alcmeon. Então, os Alcmeonidas, né, que era a família do Alcmeon, então teve o Megacles que foi expulso, né? O Alcmeon, que é o filho dele, voltou, e o filho do Alcmeon se chamava Megacles também, que nem o avô. Então essa família era uma família de aristocratas, né, tanto quanto os outros,
Mas eles não estavam contentes na igualdade com os outros nobres, primeiro, né? Eles queriam ser mais poderosos. E além disso, a, eles tinham a culpa, além disso, acho que escrevi algum, bom, além disso, eles ainda tinham a culpa, né, do antepassado deles, né? Ficou tipo, o nome deles ficou sujo, assim, ficou marcado com essas, com o que o Megacles, o primeiro Megacles tinha feito. Ainda pairava sobre eles essa culpa. Então, o retorno deles e a reconquista de seus direitos não deve ter sido algo fácil. E eles provavelmente precisaram da ajuda das forças do litoral, da costa. Nesse século e no próximo, a ambição da família é se tornar tipo os chefes da democracia ateniense. Então, como eles voltaram? Porque quando o Megacles, o Cylon, que fez a revolta, era um nobre, né? Foi um grupo de nobres. E o Megacles, que foi contra ele, apesar de também provavelmente estar liderando vários nobres, ele chama a população em geral da Ática para ajudar contra o Cylon. E os outros nobres depois expulsam Megacles. Então provavelmente o Alcmeon voltou com a ajuda dessa costa, né, que são pessoas mais marinheiros, artesãos, né, não os nobres. Então eles acabam acaba tendo esse acordo, essa aliança, né, entre o Alcmeon, né, os Alcmeonidas e o litoral. Então ele se torna o líder desse grupo. Então o autor coloca assim, é o F.A. Adcock, se vocês quiserem saber. Esses eram os dois partidos que disputavam o poder em Atenas, né, a planície e a costa. Esses dois partidos que disputavam o poder em Atenas, e sua disputa enfraqueceu o Estado, de maneira que quando Solon retorna em 580 a.C., ele encontra Atenas muito diferente do que esperava. A fraqueza de Atenas levou à perda de Salamis para Mégara, né? Acho que foi eles tinham conquistado e depois perderam de novo. Solon retorna e convoca os atenienses à reconquista. Pisístrato, um nobre de Brauron, na região das colinas, tornou-se general líder da expedição. Ele conquistou o porto de Nisaca, que pertencia a Mégara, e os espartanos foram chamados para arbitrar a disputa, e Salamis foi devolvida para os atenienses e Nisaca para os mégaros. Então a gente tem esse distrito das colinas, que é de onde veio Pisístrato, e ele se torna famoso então como o general que consegue a reconquista de Salamis, que era importante para o comércio ateniense. Então a vitória tornou Pisístrato importante no estado ateniense. A terra das colinas não participava nem da prosperidade agricultural da planície, né? A planície onde tinham os nobres ricos que tinham terra, que tinham poucas terras boas na Ática, né? E também não participavam da prosperidade comercial da costa. Nesse emaranhado de vales, que é a região das colinas, viviam pastores, criadores de gado e arrendatários de terra. Eu coloquei arrendatários de terra, seria né, uma pessoa que não tem terra, ela paga para usar a terra, né? Então, como um pequeno camponês, na verdade, assim, que tem que pagar pelo uso da terra, não é um dono de terra. Então, essa gente, a quem Solon deu liberdade, mas não terra. No último vídeo, acho que a gente fala um pouco que o Solon liberou os caras, mas e ele devolveu uma parte da terra, mas já tinha muito mais gente que tinha direito à terra do que a quantidade de terra que ele devolveu. Então muita gente ficou sem terra, e acho que até o autor fala que é o mesmo cara, na verdade, que escreveu o capítulo anterior. Então ele fala que tinham pessoas que estavam prontas para seguir algum líder que prometesse mais para eles, né? Que é o que vai acontecer agora. Então Solon deu a terra, deu a liberdade para eles, mas não terra. Essas pessoas não tinham um líder, apesar de Pisístrato tê-los usado para seus fins de ambição pessoal, ele soube garantir o interesse deles de maneira a assegurar-lhes a lealdade. Então Pisístrato estava na dele, né? Quer dizer, estava querendo a ambição dele, mas ele soube fazer o que precisava para os caras serem leais a ele. Pisístrato poderia, assim como Megacles e Licurgo, ter se contentado com uma fração do poder, e um político habilidoso poderia manter o equilíbrio entre os dois outros partidos.
Mas as ambições pessoais e as reivindicações de seus seguidores impediam esse caminho. Para saciar os homens da Diacria, que são as colinas, ele precisava controlar o Estado, né? O que ele prometeu para os apoiadores dele precisava do controle do Estado. Pisístrato preparou-se em segredo para a tirania. A esperteza de Solon não foi enganada, mas seu aviso não foi ouvido, tendo Solon vivido o suficiente para ver a tirania em Atenas. Essa é uma crítica que o Adcock faz muito, né, de que o Solon se recusou a ser tirano, mas acabou vindo um tirano do mesmo jeito. Heródoto conta de Pisístrato entrando no mercado em Atenas com ferimentos no corpo, acusando seus inimigos de terem tentado matá-lo. Aristion, um seguidor de Pisístrato, consegue da Assembleia uma guarda pessoal de homens com estaves. Estave é tipo um bastão, né, alguma coisa assim. O que acontece é que esses caras são chamados de os homens de estave, né, Não, acho que não tem essa palavra stave em português, desculpa. Aí seria os homens de bastões, assim. Deixa eu procurar aqui, stave. De um bastão, né, os homens com bastão. O que acontece é que o símbolo, tipo um bastão, sei lá, é uma arma de qualquer forma, mas é um símbolo meio estranho, né? E o símbolo das tiranias, segundo o autor, eram os lanceiros, né? Cara que tinha lança, né? E perto dos quais eu achei que tinha essa palavra estave em português, mas esses bastões parecem inofensivos, mas provavelmente este era um apelido, né? Homens de bastão, para os pastores, né? Então para o pessoal dessas regiões mais rústicas, né? E rus significa justamente do campo, né? Então esses caras das colinas que eram os apoiadores de Pisístrato. Então provavelmente não é que eles usavam bastões, mas esse ficou o nome, como os caras que usavam bastão. Então ele não se sabe, alguns acham que Pisístrato realmente foi atacado, mas de qualquer forma ele usou isso para conseguir uma guarda pessoal mais forte. Então no arcontado de Coméas ocorre o golpe, a Acrópole é tomada e Pisístrato é feito mestre de Atenas. Ele é confrontado então por uma aliança entre a planície e da costa, né? Então os outros dois partidos por assim dizer, né? Que derrotam ele. Ele é exilado ou afastado, a gente não sabe exatamente, porque logo no arcontado de Megacles, né? Que é aquele Megacles que a gente está falando, que é em 560 e 559, o Pisístrato volta. Megacles chama o Pisístrato de volta, provavelmente para fazer uma aliança contra a planície. A aliança entre a costa e a colina parece firmada com o casamento da filha de Megacles com Pisístrato, do qual Megacles esperava um neto que seria herdeiro de Pisístrato. Porém esse já tinha filhos que não deixaria para trás em favor de um neto de Megacles, que carregaria a culpa dos Aquemeonidas, né? Então ainda essa culpa do primeiro Megacles, né? Ainda está pesando sobre eles. E ele casa com a filha do cara e fala, não vou fazer filhos com ela. Então, o Megacles em retaliação se junta com a planície de novo e o Pisístrato é exilado de novo. Mas dessa vez o que ele faz? Primeiro ele vai para uma cidade e fica amigo do rei da Macedônia, mas depois ele tem que sair de lá de novo. E aí ele acaba se estabelecendo no Monte Pangeus, próximo à nascente do rio Stirmon. Lá tem muitas minas de metais muito prósperas, e ele junta dinheiro suficiente para formar um exército mercenário. Ele fez amizade com todos os inimigos do estado ateniense, Tebas e Argos, que tinham inimizade com Megacles por ser genro de Clístenes, que era o tirano de Sicyon. Então, todos os inimigos de Atenas e todos os inimigos de Sicyon, ele vai fazendo amizade ali, quando ele está, né, ali exilado e ele já é chefe tipo, de uma cidade, assim, né? Então ele tem os domínios dele e vai fazendo a diplomacia ali para juntar todo mundo que é contra Atenas. Pisístrato, após 10 anos em exílio... Ah, não, desculpa, acho que eu uma coisa aqui. É possível que o casamento de Pisístrato com uma dama de Argos,
eu coloquei argiva, como quem vende Argos Argivo, tenha facilitado os contatos. Ele também foi apoiado por Ligdamis, um aventureiro rico que queria ser tirano de Naxos. E depois ele vai ser aliado, esse cara vai ser aliado de Pisístrato. Após 10 anos em seu exílio, ele sentia-se forte o bastante para atacar Atenas. O governo oligárquico de Eretria forneceu-lhe uma base próxima à Ática. Não sabemos porquê, mas eles ajudaram Pisístrato. Ele juntou suas forças, incluindo 1000 argivos, e abriu comunicações com seus apoiadores nas colinas. Provavelmente mensageiros, meio espiões, assim, né? Para ver quem ainda estava apoiando ele, quem falando, ó, vai ser agora. Então ele invade a Ática em 546, pousando na cidade de Maratona, que não é a grande batalha de Maratona mais famosa, mas ele desce em Maratona. Os atenienses subestimaram o poder de Pisístrato e são vencidos. Os inimigos dele fogem para o exílio e a mera desconfiança, né, do Pisístrato de que alguém está contra ele faz com que ele seja feito refém e enviado para Naxos, porque o Ligdamis já tinha sido ajudado por Pisístrato a se tornar tirano de Naxos. Então, agora começa a grande tirania de Pisístrato. Lembrando que tirano significa um líder, né? Então não é necessariamente algo ruim. A gente vai ver se é ruim ou não a tirania de Pisístrato. Pisístrato se manteve por uma tropa de mercenários gregos e bárbaros. Os arqueiros de Cítia aparecem pela primeira vez nos vasos atenienses. Ele tinha duas fontes de renda, que é o Strimon, acho que eu copiei errado agora, então acho que é que eu tinha falado outra vez, Stirmon e a Ática, então esses dois domínios que ele tem. Sua esperteza diplomática lhe permitiu estar sempre em boas relações com seus vizinhos. Ele também soube se manter nas graças do povo, assim ninguém viu oportunidade para tentar dar um golpe nele. A política doméstica de Pisístrato tinha por fim o seu próprio poder, mas foi proveitosa para a Ática. Faltou a Solon dar terras aos libertos, e essas continuaram nas mãos dos nobres ricos. Porém, esses nobres fugiram ou foram derrotados por Pisístrato, cujos aliados eram os despropriados. Então, quer dizer, o conflito era justamente que tinha essa galera que não tinha terra, que eram os aliados de Pisístrato, e os caras que eram os donos da terra eram os nobres, muitos dos quais tinham morrido ou fugido com a invasão do Pisístrato. Então, beleza, a terra estava sem ninguém, os caras queriam a terra, ele foi lá e deu a terra para os caras. Ele dividiu as terras e cobrou uma taxa de eu não sei por que ele fala isso, que a taxa é de 1/10 ou 1/20, né? Então acho que deve ser fontes, autores que devem ter dito coisas diferentes, né? Fontes primárias diferentes. Mas ele diz então que para aqueles que não tinham terra nenhuma, essa taxa não foi nada, porque você ganha uma terra que você sempre quis, você nunca teve, tipo, eu vou cobrar 10% da renda da terra. Fala, beleza. Ele usou então o dinheiro que ele tinha para apoiar pequenos proprietários, ele enviou juízes que defendiam pequenos agricultores, e para aqueles que não ganharam nada com a revolta, a estabilidade pela tirania foi o suficiente para eles apoiarem o Pisístrato. E aqui o Adcock coloca assim: um sinal e resultado dessa segurança foi o crescimento do cultivo de olivas, pois as oliveiras, tão demoradas para crescer e tão fáceis de destruir, são o produto de tempos de paz, e a Ática vivia paz, né, dentro e fora. Então a gente pensa numa tirania, tal, mas é um período de paz e prosperidade para Atenas. São desse período as mudanças na cerâmica e escultura. A cerâmica de figuras negras chega ao seu ápice e é sucedida pela cerâmica de figuras vermelhas, sendo antes do fim da dinastia de Pisístrato. Então eu vou colocar umas fotos aí, umas imagens, mas é literalmente uma cerâmica que tem figuras de homens, assim, e numa delas esses homens são pretos, e essa é a cerâmica de figuras pretas. E tem uma outra em que a figura é o fundo preto e as figuras são de uma cor meio avermelhada, assim, meio marrom, sabe? E essa chama a cerâmica de figuras vermelhas.
Mas eu não sei a respeito, assim, se uma é melhor, dá a entender que a de vermelha é melhor, né? Então deve ter sido uma técnica melhor, alguma coisa assim. Posso pesquisar depois. Então vamos lá. Ah, e a escultura nessa época se desenvolve muito. Porque na época de Solon eles tinham trazido os mestres ceramistas das outras cidades para Atenas, né? Pisístrato desenvolve a arquitetura da cidade, então ele fala de uma fonte de 9, ele chama Eneacronos, uma fonte importante lá da cidade, né, de templos também que ele construiu e tal. Ele estabeleceu o culto de Dionísio, uma figura mais ligada ao povo comum. Ele fundou a cidade de Dionisia, cujo festival tornou-se, por cujo festival, né, essa cidade tornou-se a capital da arte dramática. Foi nela que Tespes, que é considerado o fundador da tragédia grega, ganhou em 534 o festival. O culto de Dionísio era uma amálgama de vários cultos familiares e tribais que foi conveniente para Pisístrato. Ele não diz muito mais que isso. Então, para ele, né, Pisístrato, a grandeza de Atenas era uma demonstração da sua grandeza pessoal. Então, ele queria fazer Atenas parecer grande, né, e ser grande. Por isso, o desenvolvimento do festival Pan-Atenaico. Era um festival que era o clímax da vida pública. Esse festival, ninguém sabe se já existia antes, porque tem coisa que não tem fonte, mas ou Pisístrato criou esse festival, ou ele ampliou muito, fortaleceu esse festival, que era um festival para comemorar a união da Ática em torno de Atenas. Então, esse festival imortalizou o Partenon, né? Foi a partir dele que o Partenon ficou famoso, porque vinham rapisodos de toda a Grécia recitar os poemas de Homero, segundo as regras que Pisístrato estabeleceu. E aí tem quem fala que foi nessa época, por causa do Pisístrato, que Homero foi passado para a escrita, né? Mas o autor diz: não se pode afirmar que Pisístrato fez mais do que isso por Homero, ou mesmo que mais do que isso era possível. Então, seria assim um questionamento de provavelmente não foi aí que Homero foi registrado, né, escrito. As multidões vinham para Atenas para o grande festival e viam uma cidade com prosperidade crescente, afirmando-se como um dos centros da vida nacional grega, junto com Delfos e Olímpia. Então, quer dizer, já seria a terceira cidade mais famosa, mais importante da Grécia. Também ele vai falar que o tetradracma, acho que era esse o nome, tetradracma de Pisístrato, é uma das suas marcas mais duradouras. Que tem uma questão de que também se consegue ver que Pisístrato muda a moeda de Atenas, né? Então ele faz umas modificações e tal. Isso tem a ver com numismática, né? Com os registros de moedas da época. A política externa de Pisístrato era mistura de imperialismo distante, né? Longínquo, e pacifismo próximo de casa. Ele fez de tudo para manter os vizinhos mais próximos como aliados, para impedir exilados como Megacles e seu filho Clístenes, aliás, exilados como Megacles ou seu filho Clístenes conseguissem o apoio próximo a Atenas, como ele mesmo fizera, né? Então, como ele foi juntando, ele Pisístrato tinha juntado vários aliados para conseguir apoio e conquistar Atenas, ele falou: não vou deixar que eles façam isso, né? Então, e esse Clístenes, na verdade, então é o neto do Clístenes que a gente tinha falado antes, né? Clístenes era o sogro de, meu Deus, de, nossa, peraí, ele era o sogro de, não, ele era o sogro do Megacles, e o filho do Megacles também se chamava Clístenes. Então já é outro Clístenes agora, da mesma família. Então ele reconquistou Sigeum e estabeleceu seu filho como governador, o que significou reconhecer os persas como suzeranos daquela região, o que para ele não tinha problema, né? Porque os persas nessa época já estão chegando ali perto, né? Já estão ali na Ásia, na Turquia, né? Então o Ponto se tornou um lugar de comércio fundamental devido à substituição do trigo por azeite de oliva, né? Ele falou que as oliveiras estão se tornando um cultivo comum, então está diminuindo o cultivo de trigo. Então eles têm que comprar esse trigo de um outro lugar. O Ponto, que estaria ali no litoral norte da Turquia, mais para o Oriente,
seria a parte mais oriental do litoral norte da Turquia, lá no Mar Negro. Lá eles produziam trigo e eles precisavam desse comércio para se abastecer. Então eles já tinham o Sigeum, que é uma das entradas do Dardanelos. Dardanelos seria essas duas passagens, né? O Dardanelos e o Estreito de Bósforo, que ligam o Mar Negro ao Mar Egeu, né? Então o Mar Negro até o Mediterrâneo. E Sigeum é um dos pontos ali da entrada do Dardanelos, que é a primeira entrada, saindo do Mar Egeu. E o outro ponto é o ponto sul. Aí tem uma história de como eles conseguiram o ponto norte. Foi assim: essa região ali de Galípoli, Península de Galípoli, é chamada de Quersoneso Trácio, que era dominado pelos trácios. Os trácios dolônquios, que era a tribo que moravam lá, queriam ser protegidos dos seus rivais, que eram os absíntios, e para isso eles falaram: vamos chamar os gregos para construir um assentamento aqui, para ajudar nós a se defender dos absíntios. Então eles enviaram uma embaixada para Delfos, e o oráculo disse para eles para chamarem o primeiro homem, chamar para liderar a colônia grega, o primeiro homem que oferecesse, convidasse eles a entrar na casa deles. Aí eles passaram em Fosses e na Beócia, e ninguém ofereceu para eles entrarem na casa deles. Até que quando eles chegaram na Ática, teve um cara chamado Miltíades, que viu os caras lá que eram estrangeiros e falou: não, chega aí, vamos, fica aqui comigo, vem na minha casa e tal. Então, como eles ofereceram, né, porque o oráculo tinha falado para eles, e parece que ele não gostava muito de Pisístrato, e ele falou: não, beleza, então eu vou lá e aceito fundar a colônia com vocês. Então ele foi eleito tirano pelos Trácios Dolônquios, e por isso ele se tornou, era um ateniense então, que se tornou chefe agora está na outra página, não lembro o nome, mas do Estreito de Galípoli. Então ele tinha os atenienses, porque ele se tornou, ficou meio que amigo ainda de Atenas. Então eles tinham as duas entradas do Dardanelos. A entrada sul é o Sigeum, e o segundo ponto ali do norte, não a entrada, né, mas os dois pontos onde estão a entrada do Estreito de Galípoli, do Dardanelos, agora estão nas mãos dos atenienses. Espera aí, será que eu pulei uma página aqui? E basicamente o Miltíades construiu uma muralha ali para proteger o estreito, né? Então Pisístrato fortaleceu o laço entre Atenas e Delos, que era uma cidade que tinha um oráculo também. Nessa última ele se purificou e Atenas tornou-se mais firme em afirmar seu parentesco com os jônios. A figura de Teseu, o símbolo da consciência racial dos jônios, aparece mais e mais na cerâmica, e é sobre esse sentimento que se construirá a Confederação de Delos. Então eles se tornam assim mais se aliam mais aos jônios. Elegia-se arcontes fiéis a Pisístrato, né? Então ele, apesar de ser uma tirania, se elegiam os arcontes. O Areópago era reunido, e como os arcontes eram sempre aliados de Pisístrato, e o Areópago era os ex-arcontes, os outros tinham morrido ou fugido, o Areópago virou pró-Pisístrato, né? Então ficou um negócio que dava a impressão de que tinha mais liberdade do que tinha, né? Porque ainda tem o Areópago, ainda tem os arcontes, né? Então tinha uma cara mais assim de que as coisas estavam normais, né? Até chegou o ponto de que alguém acusou no Areópago o Pisístrato. Esse acusador não foi, mas o Pisístrato foi lá responder, como se ele não fosse o cara que manda em tudo, não, beleza, vou aqui e tal, sabe, como se ele estivesse cumprindo assim muito a lei. Embora ele podia, ele era um tirano, né? Então ele fazia o que ele queria. Então as leis de Solon eram convenientes para Pisístrato, então ele manteve essas leis. Bom, ele morreu em 527, após uma longa paz que os atenienses relembram como um período dourado. Ele morreu em sua cama, passando o poder a seus filhos, sem contestações. É difícil saber o tipo de homem que ele era, mas Solon sugere que ele tinha a eloquência necessária a um político ateniense.
Sua carreira é de um homem tenaz e flexível, sem dúvida um inimigo paciente e um amigo fiel. Sob seu despotismo esclarecido, a Ática recrutou a força necessária para tornar possível a brilhante carreira da democracia que se sucedeu à sua dinastia. Então, isso é muito legal, eu queria ver muito mais sobre isso, porque a gente pensa, tem tirania, que é o oposto da democracia, que é o oposto da oligarquia e tal, mas ele tem um curso ali, né? Então, essas formas de governo não vão trocando, mas tem uma continuidade de Atenas em si, né? Em que uma coisa vai cooperando para o desenvolvimento geral, independente do governo que tá, o tipo de governo que está na época, né? O que importa, porque no fundo acho que é isso que importa, né? Ainda que mudem os governos, tem uma continuidade ali. Então isso é bem legal. Aí ele vai fazer uma digressão, falar da Liga Peloponesiana, que é a Liga de Esparta, Liga do Peloponeso. Então, enquanto está ocorrendo o reino de Pisístrato, deixa eu pôr meu caderno aqui, surge a Liga do Peloponeso. Antes, na Grécia, só tinha algumas alianças que eram tipo clãs, assim. Não existia nada como as ligas. Essa é a primeira vez que aparece uma combinação de estados. Tipo, os clãs não chegavam, eram menores do que os estados, assim, num certo sentido. Essa é a primeira vez que aparece vários estados separados, mas combinados sob um poder de um dos estados, um deles encabeçando. Era uma liga secular, né? Porque geralmente as ligas eram religiosas. Essa é a primeira vez que aparece uma liga secular e uma aliança permanente. E ele fala que liga é um nome ruim, porque na verdade era Esparta, que tinha um monte de aliança com um monte de gente. Então ele fala, eles eram unidos só por Esparta, né? Fora os compromissos da aliança com Esparta, os outros estados eram deixados por si mesmos, podendo até guerrear uns com os outros, né? Por isso que é estranho uma liga, né? Quando se fala uma liga, não faz sentido que dois membros da liga estejam unidos, estejam brigando. Mas esse é o nome que entrou para a história, como a Liga do Peloponeso. Nossa. Podemos reconstruir dois pressupostos nessa liga: a hegemonia militar de Esparta. Deixa eu tomar uma água aqui. A hegemonia militar de Esparta e a autonomia militar e territorial de seus membros. Até o meio do século VI, Esparta constantemente anexou territórios às custas de seus vizinhos. Porém, agora ela parece estar satisfeita, ou ao menos não parece que compensa para ela o sacrifício envolvido em novas conquistas. Deixa eu ver se ele vai falar aqui do... porque Esparta, ao meu ver, Esparta, pelo que eu entendi, logo no começo, a gente viu no último vídeo sobre Esparta, que ela conquista ali uma galera que eu achava que era outro povo, um povo diferente, mas eu vi uma entrevista recente em que o autor fala que, bom, bem mais recente que o livro, pelo menos, mas que ele fala que, na verdade, os Elotas eram um povo muito parecido com os espartanos, e até para ele, por isso que os espartanos odiavam tanto eles, porque eles tinham que inventar algum jeito de fazer com que eles parecessem muito diferentes. Mas, de qualquer forma, eles conquistam esse povo e chega a ter 10 vezes mais escravos do que espartanos, né? Eu falei isso no outro vídeo. Então é como se eles tivessem comido mais do que eles deviam e eles passam a história inteira da Grécia tendo uma indigestão. Porque sempre tem esse medo de que os zelotas vão se rebelar. Porque os espartanos são muito poucos comparados com os zelotas, né? E agora a Esparta já cresceu tanto e tem esse problema também dos zelotas. É Elotas ou é Ilotas? Bom, mas é Elotas. Mas, então agora já está no máximo em que tem uma dificuldade para se conquistar mais terra, além do problema dos Elotas. Então agora, Esparta agora oferecia segurança aos seus vizinhos em troca de segurança para si. Dois eram os perigos potenciais, Argos e os Elotas que cresciam em número. Argos estava enfraquecida, mas podia juntar vários estados contra Esparta. Por isso era melhor agir primeiro. Então, em vez de deixar Argos juntar todo mundo contra Esparta, Esparta decidiu juntar todo mundo contra Argos. Além disso, os Elotas não eram tão ameaçadores se todos os estados em torno de Esparta
tivessem jurado apoiar Esparta e não ajudar ninguém a atacá-la. Então resolve os dois problemas de uma vez. Mantendo-se fiel a esses princípios e tomando cuidado para evitar passar dos limites com seus vizinhos, Esparta conseguiu uma política externa mais baseada no medo do que na esperança, com resultados sólidos, se não brilhantes. Esse movimento é reflexo da tendência maior de Esparta a cortar-se do progresso, evitando a arte e o comércio. Que Esparta fazia isso, né? Acho que eles nem moeda tinham, se não me engano, mas eles não tinham riqueza, né? Não tinham posses e tal. Ou muito pouco, né? Mas não tinha muito comércio. Ao fim do século VII, a Liga do Peloponeso incluía toda a região do Peloponeso, exceto Argos e Aquea. A Liga era sobretudo dórica, mas a política não parece ser racial. E aquilo que a gente tinha falado no outro vídeo de Esparta, da translação dos ossos de Orestes, parece ser evidência disso. Mesmo quando Argos estava fraca, a presença dos zelotas era um argumento muito forte contra as novas conquistas. A exceção parece ser a participação de... A exceção, digo, a essa... Porque agora Esparta está se tornando mais fechada, menos militarizada e mais diplomática, né? Então ficando na dela. Parece que ela chegou no estado final, assim. Tipo, beleza, vamos ficar aqui de boa, né? Porque não dá pra gente fazer mais do que isso. A exceção a esse isolacionismo, né, assim dizer, esse não militarismo, não intervenção, né, parece ser a participação de Esparta na deposição dos tiranos. Então o autor fala assim, não é que Esparta saía por aí atacando tiranos, mas provavelmente os espartanos viam alguns tiranos que estavam próximos a cair e que não eram muito benquistos e davam um empurrãozinho ali que faltava para o cara cair, para que quando surgisse um novo governo, os caras fossem amigos de Esparta, tipo, nossa, vocês ajudaram a gente. Mas o cara já ia cair mesmo, então só precisava de alguma ajudinha. E por quê? Porque isso é interessante, que Esparta tem um bom motivo para ser contra os tiranos. Porque os tiranos são mais aventureiros, né? São mais, num certo sentido, instáveis, e Esparta prefere a estabilidade. Que os tiranos podem querer conquistar mais terras, os tiranos gostavam de comércio, de riqueza, do crescimento, né? Esparta queria ficar ali na dela, tipo, para Esparta, tipo, todo mundo tem que ficar na sua, onde tá, para Esparta também não ter que avançar, não ter que lutar contra ninguém, não ter que invadir, porque se Esparta lutar contra um cara, pode juntar um outro cara com esse cara e aí os zelotas aproveitam e se rebelam e pode acabar tudo. Então, Esparta quer que tipo tudo fique do jeito que está, assim. Então, além dos tiranos serem aventureiros e quererem o comércio também, Esparta acreditava que o comércio, a riqueza podia atrapalhar a eunomia, né, que era essa disciplina espartana, e podia corromper as pessoas e fazer com que elas estivessem mais preocupadas com o seu bem individual do que com o bem de Esparta. Aí acabava todo esse estado espartano em que o indivíduo era usado para manter, né, essa disciplina e esse militarismo. Então, e alguns tiranos libertaram os servos, o que também não agradava Esparta, justamente por causa dessa questão dos elotas. Dos elotas, tá? Caso você não esteja entendendo o que estou dizendo. E nos outros vídeos a gente viu que os tiranos geralmente eram que tinham os dórios chegaram e conquistaram ali o mundo micênico. E os líderes dos micênios foram transformados numa quarta tribo dos dórios, porque os dórios tinham 3 tribos e os líderes dos predórios se tornaram uma quarta tribo. E geralmente os tiranos, nas regiões que foram conquistadas pelos dórios, os tiranos eram o pessoal dessa quarta tribo que se unia contra o povo de novo para tirar os dórios do poder. Então também tinha isso. Então agora vamos voltar para Atenas e falar dos filhos de Pisístrato, como que eles vão governar Atenas e acabar sendo depostos. Então, com a morte de Pisístrato, o poder passou para os seus filhos, algo que não era incomum para os tiranos, né? Deixar vários filhos como herdeiros e o mais velho ser o governante mesmo. Os 2 filhos mais importantes são Hípias e Hiparco. Hípias era o chefe de estado, ele era prudente e competente, tendo mantido o poder por 10 anos sem ameaças. E eu falei Hiparco era um patrono das artes. Hípias conseguiu
Hípias, o nome dele. Hípias conseguiu seguir a diplomacia de seu pai, contudo isso foi ficando cada vez mais difícil. Ele era próximo de Tessália, desde aquela época da guerra, mas o poder dela estava decaindo e Tebas estava ascendendo. Tebas tinha apoiado Pisístrato, né? Mas provavelmente mais por inimizade a Atenas do que por amor a Pisístrato e a dinastia dele. E o crescimento de Atenas tornou Tebas e os outros estados da Beócia invejosos de Atenas. O que acontece, né? Você vai ficando poderoso, os caras falam, opa, que é isso aí? Então Argos também apoiava Pisístrato, né? E os Pisitrátidas, que são os filhos de Pisístrato, Pisitrátidas, bom, não sei, os filhos de Pisístrato, mas ela tinha ficado isolada pelos espartanos, que a gente acabou de falar. Os espartanos tinham receio de Argos e se juntaram à liga para isolar Argos. Então, e a aliança de Argos passou a ser mais um custo do que um benefício, que agora os espartanos estavam fortes e não gostavam de Argos. E se você era amigo de Argos, você era inimigo dos espartanos. Além disso, né, como se a coisa já não bastasse, Esparta se aliou com dois grandes centros comerciais, Corinto e Egina. Esses dois odiavam a tirania de Pisístrato porque ela fortaleceu o comércio ateniense. Então, como Pisístrato fortaleceu o comércio de Atenas, e essas duas cidades eram cidades comerciais, elas ficaram com raiva. Mégara também se aliara com Esparta porque queria se vingar de Atenas, que Pisístrato foi o cara que conquistou Salame de Mégara, certo? Na batalha lá na conquista de Salames, foi Pisístrato que liderou e foi assim que Pisístrato se tornou uma figura proeminente em Atenas. Esparta avançou com cuidado e inteligência. O que aconteceu foi o seguinte: tinha uma cidade chamada Platéia, que era uma cidade da Beócia, e Tebas, que era a cidade mais poderosa da Beócia, queria juntar todas as cidades na Liga Beócida, ou Liga da Beócia, né, em que ela, Tebas, seria a líder. E os plateanos não queriam. Então eles foram para Esparta, pedir ajuda deles. Mas os espartanos olharam e falaram: bom, se a gente ajuda esses caras contra Tebas, né, a gente vai lutar contra Tebas, Tebas vai se juntar com Atenas e Tessália. E se juntar Tebas, Atenas e Tessália, acabou, os caras ganham da gente, porque a gente não é tão forte assim. Então eles fizeram um negócio muito inteligente, que eles chegaram para os plateanos e falaram assim, para os plateanos: olha, vai pedir ajuda para Atenas. Aí Hípias aceitou, né? Atenas então ficou contra Tebas, venceu, mas o que aconteceu? Tebas ficou contra Atenas, então ela vai se juntar com Esparta. Então é um negócio muito inteligente, que em vez de Esparta, entrar e juntar Atenas com Tebas, ele deixa Atenas apoiar os plateanos, e aí Tebas fica do lado dele contra Atenas. Então eu achei isso muito inteligente. Então, como Tebas, é isso? Como Tebas fica contra Atenas, né? Ela perde a guerra, Atenas vence, Hípias vence a guerra, e eles decidem oferecer um refúgio para Clístenes. Lembra que o Pisístrato e o Hípias queriam que todos os estados em volta de Atenas fossem aliados, né, para não deixar que o Clístenes, que é o inimigo dele, fizesse exatamente o que o Pisístrato fez no começo, que é achar uma cidade perto ali para lançar o ataque contra Atenas. Só que quando ele entrou em guerra com Tebas, a Beócia é ali do lado. Então Tebas falou pro Clístenes: vem aqui e você pode lançar um ataque contra Atenas quando você quiser. Então em 514 vai ter algo que vai atrapalhar de vez a situação, que tem uma galera em Atenas que cria uma rixa com Hiparco. Não se fala o que é, se foi coisa, sei lá, com mulher, com dinheiro, mas eles fazem um atentado contra Hiparco. Eles queriam matar Hípias também, mas eles só conseguem matar Hiparco a facadas no festival pan-ateniense. Isso fez com que Hípias ficasse amargurado e temeroso, e ele desarmou os cidadãos atenienses. Só que os cidadãos atenienses eram uma força dele, né? Eram os caras que deveriam ser a força deles.
dele. Mas como eles agora queriam matar ele, ele falou, não, vou tirar as armas dos caras. Mas agora ele só tinha os mercenários dele e os Tessalianos, que eram aliados dele. No certo, quer dizer, então depende, né? Quer dizer, ele diminuiu as forças dele, mas é porque os caras queriam matar ele, né? Então, de qualquer forma, no final das contas, ele ficou mais fraco, tem menor contingente militar. Aí os Alquimeonidas, né? Clístenes, né? É que eu imagino que ele usa esse nome porque é a família inteira, né? E várias pessoas ligadas à família, né? Mas então Clístenes faz uma invasão, mas essa invasão dá errado, e eles só vão conseguir conquistar Atenas se tiverem apoio estrangeiro. E aí acontece uma coisa interessante. Os Alquimeonidas, né, Clístenes, recebem um contrato de 300 talentos de ouro para reconstruir o templo de Apolo, que tinha queimado em 548. O templo de Apolo em Delfos queimou em 548, eu acho. E eles receberam o contrato, né? Eles foram escolhidos como as pessoas para serem pagas e reparar o templo. Aí tem duas histórias que são contadas quanto ao que acontece depois. Heródoto ele segue uma tradição que é da família de Clístenes, né? Que fala o seguinte, que eles teriam feito um ótimo trabalho, ganharam o apoio dos gregos e por isso eles conseguiram conquistar Atenas. Então, basicamente isso. Aí Aristóteles segue uma tradição mais cínica, que se popularizou no século IV em Atenas, segundo a qual os Aquemenidas, né, Clístenes, eles teriam subornado, eles pegaram o dinheiro, né, até aí, até que eles tenham feito o contrato, sido pagos para fazer esse contrato de reparar o templo, beleza, isso todo mundo aceita. Agora, só que eles teriam pego o dinheiro, subornado a Pitonisa, que é a sacerdotisa. Eu ouvi dizer que na verdade não se subornava a Pitonisa, se subornava o sacerdote que interpretava a Pitonisa, mas de qualquer forma, subornaram ela para falar que eles iam conquistar Atenas. E com o resto do dinheiro, eles pagaram pela conquista, né, financiaram a conquista deles. E o templo depois, na verdade, foi um negócio que eles fizeram para agradecer a Apolo por ter ajudado eles a vencer a guerra, né, a conquistar Atenas. Então o Édico fala assim: a verdade está no meio. A segunda versão é mais provável, né? Porque é muito estranho, tipo, eles constroem o templo e fica tipo tudo, nossa, o pessoal fica tudo feliz com eles. Então, provavelmente a segunda é mais provável, né? Que eles usaram o dinheiro para pagar pela conquista, né? Para financiar a invasão. Mas ele diz que não era necessário ter subornado a Pitonisa, que era uma ofensa gravíssima, né? Tanto porque Esparta já estava muito interessada em avançar contra Hípias. Então não era necessário, porque já tinha um monte de interesse para isso, né? E geralmente quando você queria alguma coisa, você já ia pro oráculo sabendo o que você queria e você já interpretava as palavras do oráculo para dizer aquilo que você queria que ele dissesse, né? Então tem um pouco disso também. Hípias protegeu a cidade de Atenas, construiu fortificações. Ele venceu o primeiro ataque dos espartanos, mas no segundo ataque ele perdeu e teve que se proteger nas muralhas. Aí Heródoto diz que os espartanos fizeram o cerco, mas eles não iam conseguir vencer o cerco. Eles iam ter que abandonar. E Hípias ia se salvar. Porém, os filhos de Hípias foram capturados na tentativa de fugir. Ele falou: vou mandar meus filhos embora, né? Porque vai que acontece alguma coisa. Mas nessa tentativa de fugir, eles foram capturados pelos espartanos. E assim Hípias teve que se render e abandonar Atenas. Então, é assim que os Alquimeonidas voltam para Atenas, né? Acaba a tirania de Psístrato e dos filhos dele. E é aqui que a gente fica por hoje, gente. Até a próxima.